Olá pessoal, então, vídeo 12 e capítulo 12, o Comitê de Compras e Contratações. Depois desse a gente vai estudar o Comitê de Ética e acredito que vai ser um pouco mais importante, mas reiterando, este não é um trecho muito importante, só estude ele se você já tiver estudado e dominado, principalmente aquele trecho relativo àqueles prazos que a pessoa tem que cumprir para ser administrador ou membro da diretoria, né? Bem como se você tiver pegado os principais órgãos, aqueles 5 que eu falei: Assembleia Geral, minha aposta, hein? Assembleia Geral, Diretoria Executiva, Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o Consultivo, certo? Fechou esses 5? Aí a gente pode se aprofundar mais. Por hora, veja esse vídeo e guarde. Guarde na memória, mas não precisa ficar revisando ele tanto quanto revise os outros, beleza? O 87. Ele diz que o Comitê de Compras e Contratações é um órgão autônomo, de caráter deliberativo. Cuidado, que o Comitê de Indicação, que a gente falou anteriormente, ele é um órgão que ele é auxiliar, ele não delibera, entendeu? Ele só é um órgão mais opinativo. Isso daqui já é uma divergência, né? Com a finalidade de opinar e decidir, como eu já disse. É um órgão decisório. Claro que ele opina sobre algumas coisas, mas ele também decide. Nos limites de sua competência, óbvio, né? Sobre as compras e as contratações. Na forma definida pelo Conselho de Administração. Simples aqui, quem administra o Conselho de Administração, não sozinho, mas a parte de orientação acaba sendo dele, né? Inclusive é o que o próprio Estatuto diz. Então, né? Bom, aqui o Estatuto ele não enrola, né? Ele já chega logo jogando as competências, que é o inciso 1, decidir até o limite de sua alçada sobre compras e contratações, com dispensa e inexigibilidade. Vocês ouviram, vocês sabem. Inexigibilidade. Bom, alienação de bens imóveis, ou conjunto de lotes de bens imóveis, locação de imóvel, deflagrações de processo licitatório, licitar, né? Aqui já está meio que implícito, né? Mas, bem, paciência. Opinar acima do limite de sua alçada, ou seja, o que tiver dentro de sua alçada, dentro da sua competência, ele vai decidir. O que não tiver, ele vai opinar, né? Opinar sobre compras e contratações, aqui também tranquilo. Alienação de bens móveis, locação de uso próprio e deflagrações de licitações. Isso aqui tá tranquilo, né? 1 e 2 são cópias. O que tiver dentro ele decide, ele já vai dizer licita ou não licita. O que já for atribuição de outra pessoa, mas envolver licitação, por exemplo, ele vai opinar. E o inciso 3, examinar e opinar conclusivamente, ou seja, ideia de decisório novamente, né? Sobre outros assuntos que lhes sejam submetidos pelo Conselho de Administração, o que já é natural, já que ele que vai definir meio que as competências de um modo mais amplo, mais específico, de um modo mais específico, e da diretoria executiva, diria o trecho para lembrar aqui, já que aqui está o Conselho de Administração, isso daqui fica fácil de lembrar essa parte, mas isso aqui tem que decorar especificamente, né? 89. O Comitê de Compras e Contratações será por 5 membros. Interessante lembrar disso aqui também, que a maioria dos órgãos que a gente viu, no finalzinho pelo menos, né, eram 3 só. Parágrafo 1º. Os membros do comitê exercem seus cargos por um período de 2 anos. Aqui o prazo normal, né? 2 anos. Vedada a recondução. Isso já é incomum. Tem lugares que a gente já viu 3, lugares que a gente viu 1, mas aqui não tem. Atingido o limite que se refere ao parágrafo 1º, ou seja, os 2 anos, o retorno só poderá ocorrer de período equivalente a um prazo de gestão. Isso daqui acredito que todo mundo já decorou, né? Que está repetido, acho que 3 vezes, hein? Que todo cargo é isso. Se você recondução, né? É para o mandato seguinte. Você não pode esperar 2 meses e depois aparecer como um membro designado pelo comitê. Que é como a gente viu, depois de 6 meses do cargo vago, o comitê vai iniciar um novo processo de indicação. Mandato tampão. Ele também não vai poder fazer. É meio que essa serventia de dizer. O mandato tampa que o cara que já meio que queimou as suas reconduções, nesse caso, essa queimou só um mandato, né, que não tem recondução, ele não poderia se candidatar para um mandato tampão, não poderia ser indicado, né? Parágrafo 3º. A composição do comitê, formada por membros titulares e suplentes e o presidente, será lavrada na ata de instalação. Primeira ata do comitê, né? O presidente do comitê será escolhido entre os titulares por meio de eleição realizada entre os membros do comitê para um mandato de 1 ano. Ou seja, o mandato do presidente do comitê é de 1 ano, todavia, o mandato dele e de todos os outros membros vai ser de 2 anos, certo?
enfim, do qual será eleito outro membro titular para o exercício. É meio óbvio, né? Mas isso daqui a gente indica uma informação só, né? Que não pode recondução também para o cargo de presidente. É 2 anos, você só pode ser presidente por um, acabou. O presidente indica seu substituto entre os titulares para o exercício da presidência nas suas ausências e impedimentos. Tranquilo, isso aqui também, né? O exercício do novo mandato na presidência obedecerá interstício mínimo de 1 ano. No caso, você não pode exercer mais de um mandato. Ele deveria ter dito isso logo de uma vez, já que você não pode ser reconduzido, né? Você só vai acabar sendo presidente 2 vezes, se for em 2 mandatos com um intervalo de 2 anos entre eles. Então, isso daqui acaba sendo inócuo, né? Não, é meio que vedada a recondução, só que ele falou de uma outra maneira. Os membros, vedada a recondução para presidente. Os membros titulares indicam seus suplentes para substituí-los em suas ausências e impedimentos, na proporção de 2 suplentes. Uma diferença aqui, né? A maioria dos casos sequer tem suplente aqui no comitê de compras, até porque compra é uma coisa que a administração tem que fazer recorrentemente, ainda mais a EBSER, que administra hospitais, tem muito material de consumo, né? E aqui a gente tem 2. Interessante, né? Fica sem conselheiro, mas não fica sem cara que licita, né? Porque a empresa tem que trabalhar acima de tudo. Dá para trabalhar com 7 membros no conselho consultivo de boa, até porque é um conselho que é anual a reunião, né? Mas agora sem um membro para fazer as licitações, que é meio difícil. Perde o cargo o membro que deixar de comparecer sem justificativa escrita. A3. Reuniões ordinárias consecutivas ou 5 alternadas. Acredito que tranquilo isso daqui. Tranquilo é termo para ser decorado, infelizmente. Tem assento no comitê para prestar assessoramento sem direito ao voto os representantes do órgão jurídico, da auditoria interna e da coordenadoria de administração. Tranquilo, não? As reuniões ordinárias serão semanais, até porque, como eu disse, a ABSER não funciona se não realizar compras, né? De acordo com a demanda de matérias, em dia horário fixado pelos membros. Ok. A proposta de contratação é orientada por argumentos de conveniência, oportunidade, preço, quantidade e razões que justifiquem a escolha do fornecedor e prestador de serviço. Tranquilo, né? Isso aqui nem tchum. Fazia mais sentido isso daqui estar, por exemplo, na lei de licitação. Não tá, porque é uma coisa inerente a uma licitação, né? As orientações de compras e contratações, quando dentro da alçada do comitê, são ratificadas pelo presidente da EBSER. Isso daqui é legal, porque poderia ser pelo presidente do comitê, e não é o caso, né? 9.3. Os membros do comitê de compras e contratação respondem solidariamente por suas deliberações, salvo se posição divergente estiver fundamentada e registrada na ata da reunião que tiver sido tomada a reunião. Isso daqui é interessante também. Vou até jogar de outra cor. Aliás, fazer melhor. Vou botar um avisinho. Que isso daqui a gente tem um dispositivo similar na lei de licitações. Não acho ele lá dos mais importantes, mas tá aqui, né? Tá em 2 lugares de novo do nosso edital. E o 9.4, o último desse vídeo, o último artigo desse vídeo, relatórios das matérias apreciadas e da frequência dos membros serão apresentados bimestralmente. Aqui a gente tem o segundo prazo que não é anual. Qual é o primeiro que não é anual? É um prazo trimestral, que é para apreciação de relatórios do Conselho Fiscal. Ok? Bimestralmente, a diretoria executiva e o Conselho de Administração. Tranquilo, né? Em regra vai ser o Conselho de Administração, mas a diretoria executiva também participa das coisas. Bom, com isso terminamos mais um capítulo e vamos lá, capítulo 13. Sim, estamos acabando, hein? A página 24. Falou, valeu!